Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Se você não me conhece, sou o tio Rogério, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil, sou especialista na evangelização e discipulado de crianças em situação de risco e esse é o nosso curso do Instituto Barak, Conhecendo o Espírito Santo. Nós queremos nesse curso te ajudar a conhecer a pessoa do Espírito Santo. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva, deixa o teu comentário no final dessa aula, deixa o teu like ou dislike, tudo isso é importante para tornar nosso canal mais relevante. Durante todo o meu tempo do Ministério Infantil, uma das coisas que tenho percebido, conversando com muitos pastores, muitos obreiros, que a maior parte da base teológica que eles têm, do conhecimento das coisas de Deus, vem do Ministério Infantil e vem das tias de Ministério Infantil. Então é muito importante para você que trabalha no Ministério Infantil ter um bom conhecimento teológico. E quando nós falamos na área do Espírito Santo, é muito importante conhecermos o Espírito Santo. Eu já conversei com várias pessoas, para muitas pessoas o Espírito Santo é só um vento, para outros é um fogo, para outros é só um poder, é um arrepio. Mas quem é realmente o Espírito Santo? O que ele faz dentro da igreja, dentro das nossas vidas? E como eu posso tornar as minhas crianças cheias do Espírito Santo? Essas são algumas das questões que você vai ter respondida nesse curso. Esse curso ele é online, ele vai acontecer em 4 videoaulas, nós vamos colocar o cronograma com cada videoaula. Em cada videoaula você vai aprender algo importante. Na primeira videoaula nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo, então você vai descobrir quem é o Espírito Santo. Na segunda videoaula nós vamos falar sobre os atributos do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força? Por que o Espírito Santo é considerado a terceira pessoa da Trindade? Então você vai aprender um pouquinho sobre os atributos do Espírito Santo. Na terceira aula, nós vamos falar da ação do Espírito Santo dentro da igreja e dentro da nossa vida. O que o Espírito Santo faz dentro da minha vida, dentro da tua vida e dentro da igreja. E na última aula, na quarta videoaula, nós vamos aprender como levar nossas crianças a serem cheias do Espírito Santo. Então é isso que nós vamos conversar. Então vamos ter 4 videoaulas. Cada videoaula, no final, vai ter uma senha, uma frase que eu vou falar. Na primeira videoaula, você assiste, anota a senha e amanhã você envia essa senha e nós vamos enviar um e-book único com todo o conteúdo do curso. Depois a aula 2, 3 e 4 você vai assistir, anotar as senhas e no final da aula 4 você vai enviar a senha com o teu nome completo e nós vamos te enviar um lindo certificado em PDF. Então é assim que vai acontecer nosso curso. Pastor, qual é a razão do Instituto Barak oferecer cursos de capacitação para o Ministério Infantil? Quando eu comecei no Ministério Infantil, lá no ano 2000, eu tinha muita dificuldade e infelizmente naquela época não era como hoje, que nós temos acesso às redes sociais, à tecnologia, então era muito difícil. Então aos poucos eu fui percebendo e fui ganhando experiência que é necessário compartilhar aquilo que nós conhecemos. Então tudo que eu te ensino nos cursos online do Centro de Treinamento Barak é experiência de mais de 20 anos no Ministério Infantil. E importante, experiências bem-sucedidas, é aquilo que você vai aplicar dentro da classe do Ministério Infantil e vai ajudar, principalmente concernente ao Espírito Santo. Nunca houve uma necessidade tão grande das nossas crianças conhecerem melhor o Espírito Santo, de ser falado mais desse assunto no Ministério Infantil e provocar uma mudança na vida das crianças. Então esse curso nasceu com a intenção de te ajudar a conhecer melhor a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos começar nessa primeira aula conhecendo quem é o Espírito Santo. Para você, quem é o Espírito Santo? Se alguém te perguntasse quem é o Espírito Santo, como você responderia? Muitas vezes nós não conseguimos. Alguns falam, é um anjo. Não é um anjo. Outros dizem, é uma força. Não é uma força. Outros dizem, é um poder. Não é um poder. Então, pastor, quem é o Espírito Santo? Eu quero te convidar, pegue a tua Bíblia agora, abre em João, capítulo 14, o verso 26. João 14, 26. Disse Jesus, eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador que ficará convosco para sempre. Jesus ele está agora falando do Espírito Santo.
Jesus está no final do seu ministério terreno, e quando esse ministério terreno de Cristo terminar, outra pessoa vai assumir a continuação da obra da salvação, que é o Espírito Santo. Então Jesus disse para os discípulos: olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão estar abandonados. Quem vai ficar com vocês? O outro Consolador. Então eu queria que você grifasse aí na tua Bíblia, grifasse no versículo, o outro Consolador. Por quê? Porque esse termo é muito importante. Então, primeira coisa que eu preciso é pegar esse termo, o outro, lá na língua original do Novo Testamento, que é o grego. No grego, você vai ter duas palavras que vai falar sobre outro. Na língua portuguesa, quando eu falo outro, pode ser outro de espécie diferente ou outro igual. Então, nós não temos essa definição através das palavras. No grego, não, é diferente, tem palavras diferentes para cada coisa. Então, no grego, quando eu vou falar sobre o outro, que é o Espírito Santo, vai usar uma palavra chamada allos, que quer dizer outro da mesma espécie. Então, outro igual na mesma espécie, com a mesma essência e poder. Então, quando Jesus está falando do outro Consolador, é alguém divino com o mesmo poder de Jesus e com a mesma essência. Então, é por isso que nós dizemos que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, porque ele é outro no mesmo poder e na mesma essência de Jesus Cristo. Então, se você pegar, enviarei o outro Consolador. Outro, lá no grego, é allos, outro da mesma espécie, com a mesma essência e poder. Se fosse algo diferente, eles iriam usar uma palavra chamada hétero, que a palavra hétero quer dizer outro, semelhante, mas de espécie diferente. Então, o Espírito Santo, primeira coisa, ele é o outro, allos, alguém com a mesma essência de Jesus, com a mesma essência do Deus Pai, com o mesmo poder de Jesus, com o mesmo poder do Deus Pai. Então isso é importante. Então Jesus, quando ele fala o outro Consolador, ele quer dizer isso. Outro da mesma espécie, com o mesmo poder. Então não é alguém inferior. Ele é da mesma espécie, com o mesmo poder. Então esse é o primeiro termo importante. Segundo, Consolador. Então a palavra Consolador no grego é Parakletos. E Parakletos quer dizer aquele que está ao lado para ajudar. Então, entendendo o versículo, João 14, 26, quando Jesus fala que enviará outro Consolador para estar conosco para sempre, é outro igual a Jesus, com o mesmo poder e essência, que não vai nos deixar sozinho em momento nenhum. Então é importante nós conhecermos, olha o conforto que já traz esse conhecimento do termo. O Espírito Santo tem o mesmo poder de Jesus, fazendo as mesmas coisas, está com você o tempo todo, nunca te deixa sozinho. Então, quando nós falamos do outro Consolador, é alguém com o mesmo poder e essência de Jesus Cristo, que vai estar conosco para sempre. Pastor, quando é esse sempre? Até Jesus voltar. Então, esse sempre quer dizer até Jesus voltar. Então, primeiro ponto, o outro Consolador é alguém com a mesma essência e poder de Jesus Cristo, que está conosco para sempre, que é o Espírito Santo. Tranquilo? Ponto 2. O Espírito Santo como uma pessoa divina. Algumas falsas doutrinas pegam o Espírito Santo e diz que ele não é uma pessoa, mas ele é apenas a força ativa de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Então ele tem características de personalidade que o torna diferente de uma força ativa. Então, quando alguém perguntar quem é o Espírito Santo, é outro com a mesma essência e poder de Jesus Cristo, uma pessoa divina que é a terceira pessoa da Trindade. Pastor, como você me prova pelas Escrituras Sagradas que o Espírito Santo é uma pessoa divina? Alguns textos da Bíblia que você vai ler na tua Bíblia vai te provar isso. O primeiro texto que você vai ler é 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem vontade própria.
Então, quando Paulo fala dos dons espirituais, o Espírito Santo dá a cada um como ele quer. Isso é vontade própria. Então, só uma pessoa tem vontade própria. Então, eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele possui vontade própria. Primeira coisa. Segunda coisa, porque ele se entristece. Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual está selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo não é só uma energia, ele é realmente a terceira pessoa da Trindade, porque ele tem sentimento, ele é entristecido. Então, aquilo que eu faço, se eu pratico um pecado, se eu falo algo que não deve, se eu faço uma atitude que não deve, o Espírito Santo se entristece. Então, isso é importante. Então, segunda coisa, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele se entristece. Primeiro, porque tem vontade própria. Segundo, porque se entristece. Terceiro, ele é aquele que nos ensina. Leia João 14, verso 26. Então, a Bíblia é 16. João 14, verso 16, diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Então, se você precisa ser ensinado pelo Espírito Santo, ele vai te ensinar, porque ele é uma pessoa, não uma energia. Então, ele é aquele que nos ensina. E, por fim, leia Romanos 8 e 26, e você vai ver que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu preciso orar, quando eu preciso falar com Deus e não me vem palavra, não sei como expressar, o Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então isso é muito importante. Pastor, o que é o Espírito Santo? A força ativa de Deus? Mentira. O Espírito Santo é uma pessoa divina, porque ele possui vontade própria, porque ele se entristece, porque ele nos ensina, porque ele intercede por nós, e teria muitas outras referências que garantem que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Então, primeira coisa, o Espírito Santo é um ser semelhante a Jesus em essência e poder. Segunda coisa, ele não é uma força ativa de Deus, mas ele é realmente uma pessoa divina com sentimentos, com características de personalidade. E por fim, o terceiro ponto importante, ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando falamos de Trindade, não sei se você ainda já estudou sobre a Trindade não quer dizer que nós temos três deuses, nós temos um único Deus. Mas esse Deus trabalha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa perfeita harmonia, formando um único Deus. Então eles trabalham, cada um deles tem uma função. Nós vamos dar um estudo mais à frente sobre Trindade para te ajudar a entender isso. Então é muito importante que a Trindade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas divinamente distintas, então cada um é uma pessoa na mesma essência. Então o Espírito Santo tem o mesmo poder e a mesma essência de Jesus. Jesus tem a mesma essência, o mesmo poder de Deus e do Espírito Santo, e o Pai tem a mesma essência do Filho e do Espírito Santo. Então isso forma a Trindade. Então o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Lembrando, se você gosta de aprender sobre o Espírito Santo, nós temos um curso online sobre os dons espirituais, conhecendo os dons espirituais. Se você tem curiosidade de conhecer os dons espirituais, que são capacitação do Espírito Santo para aqueles que servem a Deus, como ele se manifesta, o que Deus faz através dos dons, nós temos um curso online e nós vamos oferecer no final para você. Esse curso online você vai aprender a importância do dia de Pentecostes, então o que aconteceu no dia de Pentecostes e por que foi importante. Vai aprender sobre os dons de serviço, então na Bíblia quais são dons de serviço. Vai aprender sobre dons ministeriais, na Bíblia quais são dons ministeriais, e sobre dons espirituais, quais são e como operam. Então se você quiser se aprofundar mais, no final desse curso nós vamos oferecer o curso Conhecendo os Dons Espirituais. Quer mais informação? Manda um WhatsApp agora, 19982352607. Diga, eu quero saber sobre os cursos de dons espirituais e nós vamos passar para você. Tá bom? Então nós estamos falando que o Espírito Santo é uma pessoa divina com a mesma essência e poder do Pai e do Filho, e é a terceira pessoa da Trindade. Então ele é a terceira pessoa da Trindade porque ele possui em si atributos de divindade. O que é isso, pastor? Qualidades que só Deus possui. Então o Espírito Santo também possui qualidades que só Deus possui. Quais são essas qualidades? Primeiro,
ele tem eternidade. Então, o Espírito Santo não foi criado, ele sempre existiu, como o Pai sempre existiu, como Jesus sempre existiu. Ele é eterno. Segunda coisa, ele é onisciente. O Espírito Santo, ele é capaz de saber o que está no meu e no teu coração. Ele possui onisciência. Terceira coisa, ele é onipotente. O Espírito Santo tem todo o poder, ele pode fazer coisas extraordinárias, porque ele também é onipotente. E por fim, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele não está em cada lugar, ele não precisa estar aqui, depois lá, não, ele também está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todas as igrejas se reúnem em vários lugares do mundo e são visitadas pelo mesmo Espírito Santo, porque ele tem essa capacidade. Então isso é importante. Então nós precisamos guardar dessa aula, primeiro, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina com a mesma essência e poder de Deus e do Filho. Então ele tem a mesma essência e poder. Segunda coisa, que ele não é uma energia, ele é uma pessoa, porque possui atributos de personalidade. Então ele possui qualidade que o faz pessoa. E terceira coisa, que ele é a terceira pessoa da Trindade, ele tem atributos de divindade. Então ele possui esses atributos. Então, se você ainda não conhecia o Espírito Santo, nessa aula você conheceu o Espírito Santo. Pega o papel, pega a caneta, anota a senha agora. Senha de número 1. O Espírito Santo é mais do que uma força, ele é um verdadeiro amigo. Senha de número 1. O Espírito Santo é mais que uma força, ele é o verdadeiro amigo. Senha de número 1. O Espírito Santo é mais que uma força, ele é o verdadeiro amigo. Anotou? Amanhã você envia essa senha, não envia hoje, que nós não vamos aceitar. E nós vamos enviar um único e-book com as 4 aulas, então todo o conteúdo num único e-book. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 1998-235-2607. Se você está com dúvida, nós estamos aqui para te ajudar. Se quer aprender sobre dons espirituais, manda uma mensagem, diga: olha, eu quero conhecer mais sobre os dons espirituais, e você vai se matricular no curso sobre os dons espirituais. Isso vai te ajudar bastante. Deus te abençoe. Instituto Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. É um prazer ter você como aluno. Fique na paz do Senhor. Amém.